Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live do livro O Corpo Guarda as Marcas. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 e 16. O capítulo 15 vem trazer uma técnica que chama EMDR, desfazendo-se do mal. E o capítulo 16 vem falar sobre o yoga, como também uma sensação de segurança para o corpo. Greta já está entrando aqui, então vamos... Bom dia. Aí, Bom dia! tô aqui com o cabelo todo molhado. Tá me ouvindo bem, amiga? Tô, e você? Ok, ok. Então tá ótimo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Amiga, 2 capítulos mais, assim, Práticos. lógico que traz coisas difíceis de se ler, mas 2 capítulos Ah, que já vão dando pra gente uma forma de direção resolver, melhor. né? E Já bom vão dia, trazendo Su. bem prática, assim, técnicas que ajudam a resolver. Claro que não, Exato. claro que a primeira técnica não é possível ser feita sozinha, né? Mas o yoga Uhum. é uma coisa que, O né? yoga e aí mostra isso, né? Ela vai mostrando exatamente isso. Eu achei muito bacana. Você já fez alguma sessão de MDR? Quê? Você já fez MDR? Não, nunca fiz, mas fiquei Eu super já. curiosa. Você já Eu fez? já. Eu já Já. estudei Há uns sobre isso em outro 4 anos, momento. mais ou menos. Eu fiz logo depois da pandemia, assim, acho que vai fazer uns 3, 4 anos. E foi muito legal, né? Porque, vamos lá, gente, vamos começar então, né? Vamos começar falando o que O é, que, né? o que é MDR, né? Assim, porque, na verdade, a MDR ainda bem tudo isso que ele traz no livro, é muito interessante, porque ele fala assim, que são técnicas terapêuticas que ajudam no processo de traumas, né? A MDR, ela é uma técnica relativamente nova, né? Onde você trabalha com recriações do trauma, mas com movimentos oculares. Então, a pessoa, o terapeuta normalmente fica na tua frente, perto de você, e aí ele vai falando para você ficar e recriar aquela situação que foi traumatizada, mas no momento presente, você não volta lá. Você vai trazendo com consciência do seu momento presente o trauma, né? Mas vai ficando nas sensações. Aí o terapeuta tem algumas falas que ele vai percebendo pelos seus movimentos oculares, onde ele deve pausar e registrar, e aí te traz para o momento Legal. presente. Então ele vai fazendo uma linha do que aconteceu no passado para trazendo para agora, através dos seus movimentos oculares, que ele vai percebendo as reações do seu corpo, do seu olhar, onde ele deve parar e pausar e ficar ali por mais um tempo. Para mim, foi uma experiência muito, muito legal. Muito, Imagina. porque eu tive uma situação na minha vida, aos 15 anos, que foi quando eu fui sequestrada, junto com alguns amigos, né? Sabia disso não, amiga. Sim. E eu lembrava algumas coisas da situação, não como uma forma traumática. Olha que interessante. No meu caso, eu lembrava como se fosse um sonho. Sabe, um episódio da vida, assim? E naquele momento, foi com uma colega minha que tinha feito o GMDR, que a gente foi fazendo essas experiências, ela falou, vamos olhar para isso, mas trazendo também para o teu corpo, né? E foi muito legal, assim, porque eu acho que eu nunca tinha e realmente não tinha feito isso, mesmo falando na terapia convencional, e trazia o que tinha acontecido, porque eu era a única menina do carro, com mais 3 colegas, e eu era a mais nova, né? O mais velho tinha acabado de tirar a carta, e a gente estava indo viajar pra praia. E esse carro foi pego por 2 assaltantes no caminho,
entraram no carro e levaram a gente até o meio do mato e deixaram a gente sem carro, sem nada, no meio de um Gente mato. do céu. E foi uma situação assim realmente muito forte. E eu agradeço muito porque não aconteceu nada comigo e nem Sim. com nenhum deles, né? Mas por ser a única menina do Mas não carro, deixa poderia ter de ser acontecido uma muita coisa coisa. difícil de lidar. Mas, exato, Ia ter mas acontecido. só que eu acho que eu nunca tinha gritado, eu nunca tinha colocado para fora, expressado o medo, porque no carro o assaltante falava assim para mim que eu chorava com medo e guardava aquilo, assim, porque ele falava para eu parar de chorar. Cala a boca, para de chorar, não sei o quê. E aquilo foi travando, e essa sensação do corpo, tudo isso foi, né? E na sessão de MDR que a gente fez, foi muito bom, porque eu, sabe, assim, Nossa. gritei, falei tudo que tinha vontade de falar para aqueles assaltantes, para os sequestradores e tal, tal, tal. Então foi muito, muito, muito interessante. A maneira que eu saí da sessão, a leveza que isso me trouxe, né? Então, assim, e eu achei, eu lembrei lendo o capítulo específico exatamente como que é feito esse trabalho, né? Nossa, muito Porque é um trabalho de interessante. você realmente reviver aquilo, mas no seu momento presente. E aí ela vai fazendo conexão das situações que aquele trauma traz para a tua vida hoje, Sim. né? O De que eu sempre achei ficar em bem estado assim, de alerta, um monte de coisa assim, por exemplo, entendeu? que eu achei assim, o autor, né, o Besser, ele fala que quando ele se deparou com MDR, foi um paciente, não lembro agora, que trouxe para a sessão falando sobre, né, que ele trouxe, Exato. veio para ele falando sobre o MDR, e ele com um certo preconceito, né? Achando que até que, né? Achando Que que, coisa mais mas estranha aí é essa, no né? Ficar começo olhando ele pros olhos. não aceitou a ideia, né? De trabalhar com isso. E aí Isso. depois ele foi atrás e entendeu, né? Como que aquilo Ele se funcionava. trabalhou também, foi percebendo como que isso era, e aí foi levando para situações de traumas mesmo, né? Até para a própria clínica. E aí ele vai contando um pouco sobre tudo isso. Eu achei muito bacana. É. Se E aprofundou, é né? essa técnica ela foi descoberta, né, por uma psicóloga, ela chama Francine Shapiro, não sei se é assim que fala. E foi interessante quando ela descobriu, né, que ela foi fazer uma caminhada. Gente, não tá parando Isso. aqui, meu. Ela foi, peraí, Grace, aqui. Uma observação casual. Ela estava caminhando, Ela né? foi fazer uma caminhada e nessa caminhada ela começou a mexer o olho para lá e o olho para cá. E Isso. aí ela foi entendendo que aqueles movimentos geravam algum tipo de sensação, né? Isso. É, de mudança. Porque quando você Destravava vai algumas caminhar, coisas. você pensa em um monte de coisa, porque a caminhada, É. ela é um momento que você se desliga um pouco, né? Porque o seu corpo não precisa estar atento com o que você está fazendo. Então você desliga do movimento e passa a pensar né, viajar aí com a mente. Então, eu achei bem interessante que ela percebeu isso e foi atrás de entender como isso funcionaria, né? Por que que acontecia isso, né? Como que isso seria na prática terapêutica, né? Isso, Então isso. é bem legal. É bem interessante, assim, E né? aí eu falei Becel, eu tô É certa? BCL. Não, É achei que eu BCL. tava falando besteira. Não, é E BCL. E aí o Bessel foi atrás de estudar a técnica, de entender melhor como a técnica funcionava e como ela era praticada, para poder fazer com os seus pacientes, né? Com as pessoas Paciente. que Aham. apareciam Isso. no trauma, E né? aí, Então, principalmente o medo, o pânico, a vergonha, né? A sensação de impotência, o quanto que essa técnica ajuda
na questão da melhoria desses sentimentos por causa do trauma, né? Eu achei bacana o relato que ele traz quando ele estava, né, estudando no curso, e aí tem a parte prática de você ter né? Ah, E aí ele traz. Eu achei isso fantástico, porque como psicólogo, quantas vezes eu faço supervisão, as pessoas falam assim, mas o paciente não fala nada, né? E aí ele traz um pouco esse olhar aqui, que às vezes o paciente realmente não vai trazer, mas o corpo vai trazer, o olhar vai trazer, coisas vão acontecendo ali. E é onde você tem que puxar, né? E aí ele fala ele leva um meio que pito, na verdade, né? leva uma bronquinha do Ele leva um professor, né? Eu pito. achei isso Não, eu amei. sensacional. Amei o professor dele falar: olha, você quer ficar escutando histórias de Você traumas? precisa Então mesmo vai ficar pro ouvindo as bar, pede pra histórias? Vai pro pessoa. bar. Né? Então, não, por quê? Eu acho que uma das coisas Muito que esse legal. momento da vida dele e do livro mostra pra gente é que a gente, principalmente para nós psicólogos, né, é que a gente está muito preso à terapia por meio da fala. Exato. Né? A gente tem, na verdade, a psicologia, o curso de psicologia leva muito a Ela gente leva para isso. a isso, porque se a gente for pensar na associação livre, né? Se a gente for Sim. pensar nas técnicas terapêuticas de diversas áreas, o falar é o movimento mais terapêutico que a gente conhece dentro da psicologia. Então, quando E, você tem que permitir que o paciente não fale, mas que ele traga de outras formas uhum, esse autoconhecimento, né? Essas sensações, você tem que estimular enquanto terapeuta, né? Enquanto profissional, áreas sensoriais sua também, porque você tem que aguçar a observação, você tem que, né? E aí eu até fico pensando, Greta, o quanto que o tete a tete, né? O quanto que a psicoterapia presencial permite mais isso, né? que você olha todo o Proporciona corpo. mais isso, porque eu amo a terapia online, mas a gente sabe que a gente não consegue ver o corpo todo do paciente. Às vezes ele É, tá ali mexendo a perna e a gente não percebe, né? E ele tá o tempo inteiro. E aquilo mostra uma certa ansiedade, uma certa uhum, insegurança, né? Então, a terapia online, ela, quanto mais intimidade com o paciente, intimidade no sentido assim, quanto mais aberto o paciente está aberto. com o terapeuta, mais fácil é de você identificar as coisas. Mas se é um paciente que tem dificuldade para falar, né, a gente vai O ter, corpo fala. O o corpo fala. corpo vai tudo bem que dá para ver na expressão É. facial, né, mas na Na presença presencial física você consegue ter um pouco mais isso, de fato. você tem um É pouco bem mais de claro para mim. recurso, né? Como eu E trabalho também não com o sei, né? corporal, é bem claro. Aqui não fala, mas não é, pelo que eu entendo, não é possível fazer MDR Não, a MDR tem que ser junto. virtual. Pelo que eu entendi também é assim. Pelo menos a que eu fiz era presencial também. Aí, assim, o que ele traz aqui, que ele sabe A o não ser que a própria treinamento, pessoa faça os é porque movimentos, ela né? passa, né? É. Vou até Acho que até procurar me dá. informar sobre isso. Eu acho que até dá. Porque você fica aqui olhando também. Porque é mais aqui, não é É, tanto o corpo todo. É mais parte respiratória e olhar. É possível. essa questão do respirar, tá associado com o que vai aparecendo, né? Isso é. Que aí você vai falando, no que você vai falando, o seu olhar ele muda, a sua respiração também. E aí a observação do terapeuta ela é muito presente ali, nessa parte bem específica. Você não precisa entrar realmente muito em detalhe do fato acontecido, mas é onde pega, entendeu? Que aí você vai Sim, fazer o paciente parar. Opa, peraí que eu percebi que tem alguma coisa aí, vamos registrar isso. Aí você vai trabalhando isso, entendeu? sim. É muito bacana. É, uma outra coisa não, né? Dando continuidade aí na utilização das técnicas, lógico que ele usa exemplos bem, assim, Forte. difíceis, né? De assédio
sexual, de estupro, né? E relacionado ao pai. Isso. Até os próprios, a clínica específica, né? O projeto específico com veteranos de guerra. Então, também traz em todas essas áreas, assim. Né? E aí a gente vê que são memórias difíceis mesmo de acessar para as pessoas, né? Sim. E tem um momento aqui que ele está falando sobre a questão da reprodução não, de você falar novamente, mas com outras perspectivas, né, com outros olhares. E ele dá um exemplo de que ela coloca o melhor amigo dela, gente. Né? Então, ela se lembra, em outro momento, no mesmo momento, não lembro, ela se lembra de como foi a violência com ela. Isso. E aí ela fala que o melhor amigo dela expõe quem é o melhor amigo. E aí, quando ela vai trabalhar na técnica, ela coloca o amigo na cena do estupro, como se ele também tivesse vivenciado. É bem interessante, assim, como às vezes a gente tem que ir pro buraco mesmo para conseguir se resgatar, né? Porque às vezes você vai pensando em tantas outras coisas que só pioram a situação, mas isso para conseguir que ele sentisse o que ela sentiu, né? Como se o amigo precisasse de uma empatia mais viva, né? De um negócio mais... Bom, agora ele sabe o que é que eu vivi, então ele vai conseguir me acolher, ele vai conseguir me compreender, algo nesse sentido, né? Sim. E aí depois o que regula ela quando ela olha para esse amigo como uma forma de protegê-la mesmo, né? Isso. Disso, então achei assim, muito importante. Assim. E era uma paciente que não falava, gente. A Kate, ela não conseguia verbalizar muito, assim, e aí ele foi conseguindo trabalhar com a MDR essas questões que foram vindo pela mente, pelo corpo, e ele vai trazendo tudo isso. O que eu achei legal, só voltando só um pouquinho na página 300, que ele fala assim, coisas que fascinaram ele, né? Quando ele sai do treinamento, 3 pontos importantes que ele traz, que eu acho que é bacana para as pessoas entenderem um pouco, até para a gente prosseguir. A MDR destrava na mente e cérebro algo que dá aos pacientes acesso rápido a memórias e imagens do passado. Então, é essa ajuda que ela acaba sendo importante, né? Porque ela vai destravando essas questões, trazendo para essa experiência traumática um pouco mais de realidade. O trauma pode ser curado sem que os pacientes falem sobre ele. A EMDR permite observar essas experiências de uma nova forma, né? Então, assim, não tem tanto o tanto verbal, é mais as sensações corpo que aparecem aí. Pode ser útil mesmo que o paciente e o terapeuta não tenham uma relação de confiança um com o outro. Eu realmente não fiz com minha terapeuta, né? Eu fiz uma sessão específica disso. A gente fez 2 sessões específicas disso, né? Para finalizar. Assim. Então, isso é muito bacana também, entender. Que ela pode ser pontual e não precisa de ter esse vínculo. Ah, vou ter que ficar falando do trauma? Não, não necessariamente. Específica. É bem específica, né? Aí, uma coisa interessante na história que a gente estava falando da Kate, né? Que assim, foi para ele muito difícil quando as emoções foram chegando. Ele até fala que o corpo dele também teve reações, o estômago revirou, situações que ele teve que, né, respirar também para se conectar com ela nesse sentido, de poder deixar que as imagens viessem, não parassem, né? E poder ajudar ela no caminho dessa cura, né? Com relação a tudo isso. E ele fala que, assim, teve momentos onde parecia que o trauma realmente voltava. Então, ela trazia muitas histórias do trauma de abuso, até que ela conseguiu finalizar com ela perceber que ela não tinha culpa, porque todo trauma, todo abuso, quando você está no adulto, você se sente culpado. Ah, porque eu era muito bonitinha. Ah, porque eu era tão risonha. Então eu encantava meu pai. Ela amava o pai, né? Sim. Ela amava o pai. Culpa muito isso no consultório, né? Essa coisa dos abusos e a sensação de culpa muito presente, né, nos adultos que foram abusados.
e até que ela consegue perceber que não, e ela Greta, acolhe essa criança dela, né? um minutinho. Vai Um lá. minutinho, tá? Eu vou continuando aqui com vocês. E aí ela traz exatamente essas sensações do corpo com mais consciência, e aí ela vai conseguindo se perdoar no processo todo, integrando essas lembranças do trauma com o que é real e o que era coisas da cabeça, mas muita coisa do que era lembrança traumática mesmo, que tem as imagens, tem as coisas sensoriais, os cheiros, tudo que vem muito forte com relação a tudo isso, e aí ela acaba conseguindo transpor, né, passar por toda essa, atravessar todo esse processo traumático de uma forma bem, depois mais tranquila, trazendo um pouco mais de paz, porque aí ela vai falando sobre isso, né, o quanto isso vai trazendo depois paz para dentro dela. Então essas sensações, elas vêm, elas são reunidas de forma consciente, mas depois não são mais traumáticos no meu dia a dia, né? Então, trago consciência daquilo que foi, mas eu vou trabalhando isso no momento atual do que é hoje, né? Real, da lembrança que eu tive. E aí, depois, ainda neste mesmo capítulo, antes da gente ir para o yoga, ele fala da conexão do sono. E aí são estudos que ele vem trazendo a respeito de entender que a MDR, ela também está relacionada ao sono REM, que é a fase do sono em que ocorrem os sonhos. Eu achei isso muito bacana, né? Então, as pesquisas demonstram que o sono, e sobretudo os sonhos, eles desempenham um papel importante na regulação do humor. E o sono REM, que os olhos se movimentam para um lado e para o outro, tem os mesmos movimentos do MDR, né? Então, eles fazem essa relação com o sono e o MDR também. Aumentar o tempo do sono REM reduz a depressão. Quanto menor o tempo do sono REM, mais aumenta a probabilidade de sermos acometidos de depressão. Eu entrei na questão da conexão do sono, tá? Que eu achei muito bacana quando ele faz essa relação do olhar que a gente tem, né, de regular o olhar com relação ao sono REM. E tem muito a ver mesmo, né? E aí os estudos foram mostrando um pouco sobre isso, né? Que essa questão do sono profundo, que exerce esses papéis importantes com relação ao sono regulador, né? Assim, porque às vezes a gente acha que está tendo um sono bom e não está tendo Ele um até sono faz bom. uma comparação com remédios, né? Exato. Aí ele faz não só uma comparação, né, mas quando ele compara, na verdade, é porque ele estuda um pouco ele faz um teste, né, com pessoas que tomam Prozac e pessoas que não tomaram Prozac, que ficaram só com a MDR e o sono, e aí ele faz esse comparativo, né, que na realidade Funciona, o né? remédio, ele ajuda pontualmente em alguns sintomas, mas depois as crises retornam, né, Agora e aí é mais efetivo, né, o MDR. e o MDR foi muito mais efetivo para esses casos todos, assim, né? Então, os sonhos, eles reproduzem, recombinam e reintegram um pedaço dessas lembranças e aí eles conseguem trazer com mais clareza, né, para a realidade de hoje, para isso poder fazer essa conexão toda. E aí tem todo um estudo também com relação a isso, os estudos continuam, ele fala bastante isso, assim, para entender como o cérebro reage, com relação aos movimentos oculares. Ele até termina aqui nesse capítulo falando um pouco sobre isso, que enquanto ele estava reproduzindo todo o livro, eles ainda estavam estudando mais a respeito do cérebro durante o sono, para entender esses movimentos da MDR junto com isso, e ressonâncias magnéticas também, para poder fazer esses comparativos, assim, do que funciona. O legal do livro é isso, gente. Ele traz muito estudo, muita prática, muita coisa Não bem é bacana. achismo. Não é achismo, não. É Não é tudo só assim, foi empírico, né? feito, Não é só um negócio de foi feito prática. estudo, pegaram as pessoas, estudaram por alguns anos, viram a diferença de um estudo com o outro, comparam. Então, assim, muito E bacana. uma Livrão. coisa, assim, uma das coisas mais interessantes da técnica, né, é que a pessoa consegue reviver, não é reviver, não sei se é essa palavra, mas lembrar do trauma sem revivê-lo, porque Revisitar. quem está acompanhando aqui as lives vai perceber que todo mundo
que sofre um trauma e que entra ou num transtorno pós-traumático, né? Que é o foco principal aqui do nosso livro, que quando a pessoa se lembra, ela tem todas as sensações físicas, Isso. né? Ela volta a sentir o medo, a sentir todas aquelas sensações muito nítidas, como se elas estivessem naquele lugar novamente. Mas com essa técnica é possível, por causa dos movimentos mesmo oculares, de alguma forma isso faz com que a pessoa se lembre do Se problema, né, lembra do trauma, e solta. mas não tenha essas sensações horríveis que faz a gente correr do trauma, correr de falar sobre isso. Isso. Porque falar sobre o trauma, lembrar do trauma é sentir tudo de novo. Então, é uma É. técnica que vai ajudar a gente a não colocar o paciente nesse lugar, né, de sofrimento novamente. Novamente. E, na verdade, faz até uma relação daquele. Aí você traz para a tua consciência a relação que você tem às vezes, a reação que às vezes você tem na sua atuação hoje, do seu dia a dia, que tem a ver com aquilo lá de trás. Mas com mais consciência agora você não precisa mais disso, né? Então, isso que é bacana. Você resolve isso de um outro jeito mesmo. Então, é muito bom. Aí ele fala que a validação de todos esses tratamentos levam décadas e as coisas continuam estudando e tudo mais. E agora a gente vai para o yoga. Eu adorei esse capítulo do yoga, principalmente pelos relatos, né, da paciente. Assim, achei muito bom. Quer ler a frase? Vou ler. Ao voltar a sentir uma conexão visceral com as necessidades do corpo, surge uma novíssima capacidade de amar ternamente o self. Experimentamos um novo sentimento de autenticidade em nossos cuidados, que redirecionam nossa atenção para a saúde, a dieta, a energia, a administração do tempo. Esse maior cuidado com o self surge de forma espontânea e natural, não como reação a um dever. Passamos a experimentar um prazer imediato e intrínseco no cuidado pessoal. Muito Muito legal, né? Muita legal. consciência do corpo isso, né? Muita consciência do corpo. Muita Exatamente. consciência do Muito, corpo. muito. E aí, nesse capítulo, ele traz a história da Anne, né? Que era uma professora, tinha 47 anos, dava aula para crianças em necessidades especiais, então, quando ela fala das aulas, ela se encanta, ela ama, ela adora, mas quando ela fala da vida pessoal dela, ela trava, né, assim, e aí ele vai trazendo um pouco essa história, que as pernas tremem, que ela fica sem ar, todos os sintomas que trazem depois as relações de abuso que ela tem, né? Então, assim, e aí ele vai entendendo, e ela é uma paciente que gosta de escrever, não de falar, porque ela realmente é bem travada. Isso é muito bacana também, né? Que a gente identificar, né, qual é a melhor, qual a facilidade que cada um paciente tem de poder explanar aquilo Que que às está vezes a gente doendo, quer aquela usar a mesma dor, aquela coisa, né? tudo, Não, exatamente, né? não E funciona. achei muito legal quando ele começa a trabalhar isso. Ele fica algumas sessões com ela, ele só respirando, sem falar nada. Isso é incrível, né? Eu acho lindo. Eu acho isso incrível. Eu faço muito isso com os meus pacientes. Às vezes, 20 minutos iniciais, quando eu percebo que o paciente está muito agitado, não está bem, tá. Então, só senta com seus dois pés no chão e vamos respirar. E isso vai, assim. Então, a gente fica, às vezes, ali É um porque bom assim, tempo. ele entende, né, que o trauma ele rompe essa conexão com o corpo. É. Então, o trauma ele bloqueia de alguma forma essa conexão com o corpo. Então, Você fica muito no mental. a tendência é a pessoa ignorar os sinais corporais, né, sentir fora, né, dissociativo, fora do corpo, ou até mesmo uma anestesia, né? Com as emoções, com coisas. Então, não tem aquela. Tem uma apatia, muitas vezes, com as Sim, coisas, porque sim. é uma forma de se desligar do trauma.
né? É uma forma de não ter que lidar com, assim, não ter que acessar o trauma. E aí, sim. quando ele trabalha dessa forma, né, de respiração, ele vai criando esse elo novamente, né? Ele vai fazendo a pessoa se sentir segura naquele corpo. E foi muito bonitinho. Essa primeira sessão, que ele só respirou, terminou a sessão, ela falou, nossa, era esquisito. Eu falei, gente, parece eu. Tem gente que quando trabalha comigo, às vezes, a pessoa fala, esse trem aí é estranho. O negócio é estranho que você tá sentindo no meu corpo. Eu falei, que legal, eu coloquei Porque a eu. pessoa não está acostumada, né? Não está Eu não acostumada a falei, sabe, pô, só sente seu corpo agora, mas o que é isso, né? Porque tem uma dissociação e ela traz essa leitura, né, aí na história, que depois com o tempo ela foi percebendo e entendendo o corpo e o quanto foi importante ele respeitar o tempo dela disso tudo, inserir devagar o yoga e foi trabalhando essas porque coisas. o Ele yoga fala é uma bastante disso. técnica de atenção plena, né? De autocontrole, né? E é interessante que as pessoas têm uma ideia um pouco distorcida do resultado do yoga, ou né, do que o Uhum. yoga proporciona, como, por exemplo, achar que falar assim, ah, tá estressado, vai fazer yoga, né? Vai, tá com a cabeça acelerada, vai fazer yoga. Assim, faz sentido fazer yoga por causa dessas coisas. Mas vai muito É muito além além, disso, né? é muito além. É uma prática de autoconcentração, né? De você conseguir, Autorregulação. Exato, né? É exato. uma coisa que quem faz, assim, eu não tenho esse costume, né? Eu já fiz algumas vezes, Eu mas eu não também. tenho hábito. Mas eu sinto que quem pratica, né? Que quem é uma evolução assim mental muito grande. Então eu É. imagino quanto que isso é bom, né? Como Sim, uma técnica para lidar com essas sensações que você não quer mais acessar, né? é. O medo de acessar essas sensações. E aí ele traz aqui, né? Quando ele também começa a fazer o yoga junto com alguns amigos e tal, com relação à frequência cardíaca, as coisas que ele vai percebendo, os estudos que ele vai trazendo com relação ao funcionamento do sistema nervoso autônomo. E aí ele vai falar assim, métodos científicos comprovaram que mudar o modo como se respira pode reduzir problemas como raiva, depressão e ansiedade, e que a yoga é capaz de incidir de maneira positiva sobre uma ampla faixa de problemas de saúde, como hipertensão, nível elevado de secreção de hormônios do estresse, asma e dores na região lombar. No entanto, ainda existem muitos psiquiatras e que ainda não divulga o poder do yoga. Ah, Aí com ele certeza. questiona um pouco sobre É porque são isso. técnicas meio que alternativas, né? Exatamente. Mas, Então, assim, é assim, hoje comprovado em tudo dia a isso. gente tem pesquisa científica, a Uhum. gente tem bastante recursos A que ciência comprova provam, muita né? coisa com relação a isso. Mas é que Mas ainda existem durante muitos muito tempo profissionais que foi não coisa querem, né? de, né? É coisa que é de gente zen, né? Vamos falar assim, gente zen. Exato, exato. Então, eu acho que muitos profissionais já estão entendendo, né? Ele até fala, Eu até o escuto de trabalho de médicos falarem 2014, sobre atenção plena, né? Eu sim, escuto muitos então, médicos, mudou muito. mudou Exatamente, muito. mudou muito. Quando ele fala aqui, ele está falando de 2014, né? Que até o trabalho lá, até a publicação de 2014, não existia nenhuma revista de psiquiatria que fala sobre a importância do yoga. Hoje a gente vê que já existem, já mudou muita coisa, ainda bem, Né? né? E também não tinha na psiquiatria, né? Mas tinha Mas das podia outras ter coisas. em outros, Já tinha, né? é. Já E tinha. o que eu vejo também é que a pandemia ela fez uma quebra de paradigma muito grande, né? Que essas coisas vieram como recursos, né? As pessoas tinham que Sim, fazer à distância, a falta de contato físico, então essas coisas vieram com muita
não só isso, né? Aromaterapia, várias outras Sim, técnicas sim. sensoriais que vieram como alternativa para lidar com o pânico, né? Para lidar com a ansiedade. Então, acho que quebrou Sim. barreiras também, né? Uma Quebrou coisa assim, tão bastante. drástica e dramática para nós, mas Quebrou que bastante. abriu alguns espaços para essas atuações, né? Sim. Aí fala sobre aprendizado dessa autorregulação, aí até ele vai trazendo trechos da carta da paciente, né, de trechos de cartas que a paciente foi trazendo para ele até quando não estava mais em terapia, mas às vezes escrevia para ele, porque ele queria saber como que ela estava, porque aí ela foi aprendendo a fazer yoga sozinha, a entender que esses momentos de conexão, né? Então, a yoga me faz olhar para dentro, não para fora, prestar atenção no próprio corpo, que era uma situação que ela não deixava. Ela não entrava em contato com o corpo dela porque era um corpo traumatizado. E o yoga Que voltava conseguiu às fazer. sensações ruins, né? Exatamente. Então, ela conseguiu perceber que era importante e o seu corpo tinha algo a dizer. E aí ela começou a perceber. Eu acho muito difícil falar, seu corpo tem algo a dizer. E eu respondi, então eu vou tentar escutar, né? E foi na prática do yoga que ela foi tentando ouvir o que o corpo estava dizendo, né? Então, na terapia, por exemplo, na abordagem de terapia corporal, sistêmica, eu sempre falo, o que é essa dor no corpo, né? O que seu corpo está querendo dizer? É essa presença do corpo mesmo, ali que você vai Pegar minha água pra... trazendo com mais consciência tudo isso, né? É natural, muitas pessoas até perguntam assim, nossa, mas você consegue fazer um yoga e como que ficam os pensamentos? Os pensamentos durante e depois do yoga, eles acontecem, né? A gente tem que entender que é como Não tem que desligar excluir. algumas coisas, mas não significa que eles não existam. Eles existem, mas percebe eles, né? Então tá bom, esse pensamento veio, mas como meu corpo está, volta pro Treino, corpo, né, gente? né? É Oi? muito treino, é É treinos. treino, É é treino. yoga, é meditação, Consciência cultural é mesmo, treino, gente. Então, né? ninguém consegue, no primeiro Sem dia, treinar. resolver Não, todas é as coisas, né? treino, Fazer um yoga é e falar, nossa, treino, minha vida mudou. é treino, E os exatamente. pensamentos, eles vão vir, né, Greta? Sempre, para Sim, tudo que a gente vai fazer. A gente não deita para dormir e começa a ferver a cabeça, exato. né? Mas aí você vai respirando, vai voltando pro teu corpo, não fica no pensamento, não precisa ficar nele. É. Aí você vai ficando. Eu gosto muito de fazer essa técnica de respirar e me acalmar antes de dormir, que é, pra mim, é higiene do sono, total. Ah, Eu se eu vou, os demorar um pouquinho pensamentos para vão dormir, vir, eu eu conto vou, aí carneirinho. eu já durmo. Eu já durmo, assim, Eu sabe? conto Então, isso é carneirinho muito porque importante. faz exatamente esse efeito. Você, ai, que besteira, isso não funciona. Gente, funciona, é mindfulness. É, É uma técnica de respira, você atenção fica no concentrada. presente, vai, Se tá você tudo contar certo, né? carneirinho, a tua mente vai se concentrar naquilo. Agora, se você for metódica e aí perder É. as contas, porque tem gente que fala isso pra mim, nossa, mas se eu E começar fica a contar pensando de carneirinho, eu volta. vou perder a conta, eu vou ficar. Gente do céu, perde a conta, começa de novo. Ai, tem gente que arrumou problema pra Ai. tudo. Aí tem umas coisas que eu assim, achei muito legal, aqui na página 323, que fala sobre conhecer-se, o cultivo da interocepção. Eu achei muito legal, né? Assim, uma das lições mais claras da neurociência é que nossa Repete a autopercepção página aí está pra mim, amiga. 323. Ah, tá. É que nossa autopercepção está ancorada numa conexão vital com o corpo. Não podemos nos conhecer de verdade se não pudermos sentir e interpretar as nossas sensações físicas. Temos de registrá-la e agir com base nelas para navegar com segurança pela vida. Embora a apatia possa tornar a vida tolerável, ou seja, né, não vou sentir nada, não vou ficar entrando em contato com nada, o preço que se paga é a perda da consciência do que está acontecendo no interior do corpo e, com isso, da sensação de estar plena e sensualmente viva. Olha, isso! Gente, eu amei, Isso eu é o que ele chama amei. de interocepção. É, de você ter total consciência e percepção de tudo que está dentro de você. Os sinais que o corpo Do que dá, o né? corpo,
Nossa, incrível isso. Eu fiquei encantada com essa forma dele colocar aqui. Assim, achei maravilhoso, Uhum. né? Aí, assim, lá para baixo ainda nessa página, fala assim, se você não tem consciência das necessidades de seu corpo, não é capaz de cuidar dele. Se não sente fome, não pode se alimentar. Olha que legal isso, gente. Se confunde ansiedade com fome, poderá comer em excesso. E se não percebe quando está satisfeito, continuará comendo. Por isso, cultivar a percepção sensorial constitui um aspecto crítico da cura do trauma. Quantas vezes a gente tem pacientes ou está numa situação onde estou comendo, por que eu estou comendo? O que meu corpo está querendo? Não, a Olha para o gente faz corpo de muito pelo novo. emocional A mesmo, gente né? faz muito pelo emocional, muito, né? Eu achei também isso Sabe que muito uma bom. vez eu sou de tomar bastante café, né? E assim, pelo menos de manhã eu tomo, brincando aí, uns 300 ml de café. Nossa, eu quase E aprendi cantomática. eu tomo, eu adoro, é um momento na minha vida. Sempre Ai, que gostei. coisa. E, e assim, uma vez eu tava exagerando no café, tava tomando café, meio litro de café, tava exagerando bastante. E uma pessoa Uhum. virou para mim e falou assim: Você não tá substituindo a água pelo café? Porque Nossa, você sente, né? Tá tomando café, tomando café, tomando café, porque você tá desidratada, né? Você tá com sede. E eu reparei que eu não bebia água de manhã, tá porque eu vendo? tava tomando café. Então, é um reconhecer dos Olha como faz sinais, sem né? perceber. Então, hoje em dia, o que que eu faço para diminuir isso, né? Eu intercalo. Eu já acordo tomando água, né, um copão de Uhum. água, e depois eu vou intercalando, porque senão, toda vez que eu sentir alguma coisa, eu Falta vou pouco. lá e bebo o café. Então, é a falta de percepção mesmo. É, essa percepção Muitas mesmo. pessoas falam que confundem, que as pessoas confundem fome com sede, né? Que ao invés de beber água, vai comer, sendo que se você bebesse água, você diminuiria aquela necessidade. Então, são coisas que a gente não consegue perceber sem realmente observar, porque vai muito no Uhum. automático, né? Eu gosto de fazer pergunta para o meu corpo. Assim, depois que eu também entrei para o mundo de Axis, que tem os processos verbais, fala muito sobre isso. Assim, corpo, o que você quer? Corpo, o que você está sentindo? Eu já Corpo, diria me mostra. ó, eu, Nossa, gente. eu colocaria assim, Greta, o que você precisa? Porque, Também, né, também, corpo, o a que você gente, esse negócio do precisa? que você quer, O que você muitas vezes a gente fica no precisa? É desejo, isso né? mesmo, Corpo, o que que você está exato. O que precisando? você Né? precisa? O que É, é necessário? Porque nesse mundo que a gente tem muitas possibilidades de atender uma necessidade, né? Sabe sim. aquela história do eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço, né? Eu fiz tanta coisa boa hoje, eu mereço. Isso coloca a gente, é meritocracia, né? A gente é É, treinado na meritocracia. Então coloca a gente muito num lugar assim de que eu só tenho porque eu mereço, né? Só que esse merecimento, gente, todo mundo merece ter uma vida boa, todo mundo merece ter acesso às coisas. Merecimento todo mundo tem, não tem que sair desse negócio do esforço absoluto. E então é de entender mesmo. Eu preciso dessa roupa, eu preciso é, de fazer acesso a essa informação. Eu preciso, isso, né? É realmente porque daí eu acredito que a gente vai entendendo mesmo, até mesmo nas nossas fases, Greta, fases de vida, sim, tudo. né? Às vezes eu tenho 48 anos, né? Então eu tô muito nós, né, Greta? Naquele negócio de entender que o corpo não é o De prestar atenção mesmo, que no a gente corpo. tem várias limitações.
E aí a gente fica nesse lugar de, gente, é só eu fazer academia. É só eu. Não é só, Não gente. é só. O que a gente tem que entender é que tem uma série de fatores acontecendo no nosso corpo que está indo contra isso. E que se você não olhar para isso, não olhar para pré-menopausa, não olhar para idade, não olhar, você Sim, fica negando o teu momento de vida. E aí você fica, é só me esforçar um pouco mais, é só... Eu não sei. E não é, gente. não é. Não Eu, é. A eu tenho esse gente meu cuidado é todo com as muito... minhas pacientes. É, Quando eu tinha 25, 30 anos, eu emagrecia com maior facilidade. Eu engordava com facilidade, mas eu emagrecia com maior emagrecer também. facilidade. Hoje, tudo que eu como me Hoje é engorda. diferente. O corpo é diferente, né? Cada fase é diferente. Então, E observar e ter essa presença um grande, é muito importante. Vamos, que mais que eu achei que foi legal aqui? Acho que na última a gente terminou já. A é última curtinho, parte, que é a yoga a yoga e a neurociência da autopercepção, na página 326, ele traz amostras de respostas que as pessoas deram a respeito do trabalho com o yoga. Então vamos lá. Minhas emoções parecem mais fortes. Talvez seja apenas porque agora eu consigo identificá-las, né? Ou seja, o simples fato de você observar o reconhecer. que você está sentindo vai promover a regulação emocional, tá? Posso descrever melhor minhas sensações porque as identifico melhor. Eu sinto-as no corpo, assim eu identifico, aí eu consigo corrigir, né? Agora, quantas pessoas não param para sentir nada? Não. Apatia, automático, etc, né? Agora vejo opções, vários caminhos. Posso decidir e escolher minha vida. As coisas não precisam ser repetidas ou vividas como se eu fosse criança. Ai, gente, linda as frases, né? Lindo. Eu me tornei capaz de mover o corpo e sentir que nele estou num lugar seguro e sem me ferir ou ser ferida. É curativo, assim, é muita cura linda. Como que as pessoas conseguem expressar, né? Até me surpreendo, É maravilhoso. né? É, Que forma, né? De a gente consegue ler aqui e entender exatamente como que é o processo para essa pessoa, como finalizou o processo para essa como pessoa, finalizou o né? processo para cada um, né? Então, pessoas que se sentem seguras em seu corpo podem traduzir em palavras as lembranças que antes as subjugavam. Ou seja, para eu poder entender, eu tenho que ir para o meu corpo, eu tenho que me mover, eu tenho que olhar para me curar, sentir, né? Então, assim, nossa, eu fiquei muito, gostei muito desse capítulo, assim, achei muito legal. O livro todo, né? É. O livrão todo, gente. Terminamos esse capítulo. Essa parte do Dois capítulos aprendendo a hoje. se comunicar é que, no final das contas, as pessoas conseguem falar sobre o trauma De uma maneira mais de uma tranquila, maneira segura, né? de uma maneira segura. E ela fala, a última frase da paciente, né, que ela fala assim: aprendi lentamente a viver minhas sensações sem ser dominadas por elas. A vida é mais controlável. Estou mais sintonizada com o meu dia e mais presente no momento. Tolero melhor o contato físico. Aí ela melhora com o marido, melhora com o filho, melhora com tudo. Muito bom. Que Adorei, lindo! amiga. Agora eu tô mais confortável. Ah, Isso. E eu achei bem interessante o próximo capítulo, né? Que é juntando os pedaços, a autoliderança. autoliderança. Muito legal. Ai, E é isso, gente, né? que livrão. Seguimos, já estamos indo Seguimos, para amiga. mais para o Pra final reta do final, livro, praticamente. né? E é isso, gente. Ai, Reta uma final. delícia. Muito bom. É um livro difícil, mas difícil assim, não é Muito difícil de bom. entender, é difícil de ler. Na verdade, só De... temos mais 3 capítulos. Só? 17, 18, Ai, que tem 4. bastante. A gente tem. Até o 20. É, É que tem no agora final. que eu vi. Ah, tem muitos agradecimentos, critérios do conceito Tem. da médico e tudo mais. Tem bastante coisa. É que os últimos capítulos são um De pouco referência. maiores, né, amiga?
de referências. E Assim. é isso, né, gente? É isso, gente. Muito Até a próxima. obrigada. Um beijo e um queijo. Beijo, beijo. E até semana que vem. Tchau.